Será que de fato existe pecadinho e pecadão? Existem consequências diferentes para praticamente o mesmo tipo de pecado? Será que a Bíblia nos mostra uma luz sobre isso? Vou pedir a você que assista o vídeo todo, tá bom? Em nome de Jesus, isso vai ser muito esclarecedor para a sua vida espiritual. Curta, comenta, compartilhe o vídeo. Muitas outras pessoas precisam ser abençoadas através de sua ação de graça realizada na Bíblia. Ou realizada aqui no vídeo, perdão. Vamos lá. Meus irmãos, em questão disso, se existe ou não, se existe pecadinho ou se existe pecadão, nós vamos acabar entendendo já de antemão, mas eu preciso que você assista o vídeo todo, é que as consequências podem variar, pode ser amênua ou pode ser mais graves, dependendo do pecado que você cometa. Mas, de novo, a Bíblia deixa claro que o pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus, seja aquele que pegou R$1 ou aquele que pegou R$1 milhão. Lógico que pela ótica e pela punição da lei terrenal, quem pegou R$1 vai receber menos punição, menos castigo de quem pegou R$1 milhão. Essa seria a lógica da coisa. Mas um fato curioso que eu quero apresentar aqui a vocês é quando Jesus é traído por Judas e ele vai então ser julgado. E ele está lá discorrendo Pilatos, Herodes, Caifás, Tretarca e tudo mais. Mas tem um dado momento em que em João 19, para ser preciso, João 19, verso 11, ele diz da seguinte maneira, respondeu-lhe Jesus, nenhum poder teria contra mim se de cima não fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Ora, pelo poder da hermenêutica, da exegese, da interpretação de texto, se tem um maior, logo tem um menor. O que Jesus estava falando aqui, nas entrelinhas do texto, é que ele sendo julgado injustamente, e Pilatos com medo, pois no versículo acima, ele temia crucificar Jesus, ainda mais, Jesus ainda procura dar-lhe um alento. Olha, se você me crucificar injustamente, não vai receber a mesma punição de quem me entregou a ti, porque quem me entregou a ti, maior pecado tem em comparação ao seu pecado. Seria basicamente isso que Jesus estaria falando. Mas o pecado, independente se ele seja pequeno ou grande, tem o mesmo castigo. Isso chama-se castigo universal do pecado. Todos os pecados, sejam grandes ou sejam pequenos, recebem a mesma punição, recebem a mesma principal punição, a separação de Deus e a morte. Romanos 6:23 diz da seguinte maneira, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Veja bem, meus irmãos e irmãs, Deus é santo, Deus é pureza, e tudo que não é santo, que não é profano, na sua presença não fica. Por isso, o pecado não entra na presença de Deus, logo o pecado separa o homem de Deus. O pecado atrapalha o seu relacionamento e a sua vida espiritual com Deus. Você acha que Deus vai passar a mão na cabeça de alguém que pegou R$1? Eu estou utilizando isso, lógico. Mas, por exemplo, uma mentira de alguém que, por exemplo, de um filho, por exemplo, que não fez a tarefa de casa, vai receber a mesma punição de ser afastado de Deus do que aquele que, por exemplo, deu um soco na cara de alguém. É isso que eu estou querendo dizer. O pecado recebe a mesma consequência universal, porque o salário do pecado é a morte. Lógico que, pelo olhar e pela lei humana, pela lógica, o pecado vai receber consequências diferentes. É lógico, crime é crime, não existe, para a vida humana, existe crime maior ou crime menor. E existem consequências diferentes. Porém, para Deus, tudo é pecado e pecado não fica na presença de Deus. Porque em relação ao inferno, lembra, o inferno é o castigo universal para o pecado. Em relação ao inferno, não existe pecadinho e pecadão. Irmãos, deixa eu falar uma coisa. Estima-se que, eu vi uma pesquisa esses dias, não lembro muito bem, mas aproximadamente 25 mil pensamentos o ser humano tem. 25 mil pensamentos por dia o ser humano tem. Não estar muito bem lembrado, mas é muitos pensamentos.
Um desses pode te levar para o inferno. Um pensamento. Veja bem, se nós estamos falando de pensamento, que é o ato do pecado ainda não consumado, e pode te levar ao inferno, imagina quem pegou R$1 ou quem pegou 1 milhão. Tudo é pecado e recebe o castigo universal de Deus. Por que isso? Por que para o inferno o pecado recebe, não existe pecadinho ou pecadão? Tudo vai ser pecado. Tiago capítulo 2, verso 10. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Né? Aí vai continuar dizendo, pois aquele que dissera não adulterarás, mas você não adultera, mas assassina o seu irmão, é culpado de toda a lei do mesmo jeito. Aquele que diz não roube, aí ele não rouba 1 milhão, mas rouba R$1, é culpado também de toda a lei. Não importa, é o castigo universal. Pecados diferentes têm consequências diferentes? A separação de Deus, a morte e a condenação ao inferno não são as únicas consequências ao pecado. Tudo que fazemos tem uma repercussão. E nesse ponto, sim, existe pecadinho e existe pecadão. Uma mentira, por exemplo, de quem não escovou os dentes para alguém que tirou a vida de outra pessoa, não recebem as mesmas consequências. Nesse sentido, sim, tem pecadinho e tem pecadão. As consequências e o castigo terrenal, as consequências e o castigo da terra, das leis humanas, são consoantes à gravidade do pecado cometido. No entanto, meus irmãos e irmãs, a Bíblia não nos dá uma hierarquia de pecado maior ou pecado menor ou consequência maior. A realidade pode ser muito mais complexa do que isso. Por exemplo, eu vou te dar aqui, vou jogar nas suas mãos aqui, vou falar aqui algum caso, por exemplo. Uma pessoa que trabalha como auxiliar de limpeza, ela é negligente. Isso, obviamente, para o povo de Deus seria um pecado, a pessoa ser negligente no serviço. Ela é negligente, ou seja, ela faz o serviço dela errado. Uma pessoa que faz o serviço, uma pessoa auxiliar de limpeza que faz o serviço errado, logo a única consequência que ela teria é ela ser demitida e não arrumar muitos empregos, não ter muitas oportunidades de emprego. Mas agora, e se eu colocar a mesma situação de negligência para um doutor, um médico responsável pela vida humana? Não vai ser somente a negligência dele, alguém corre risco de vida. Então a situação é muito mais complexa do que o que pensamos. Por isso a Bíblia não nos aponta uma hierarquia. Por quê? Porque vai depender das situações. São pesos diferentes para medidas diferentes, obviamente. Por vezes, até os pecados que nós achamos que não tem consequências ou que tem consequências menores, tem consequências muito mais graves do que nós pensamos. Alguém, por exemplo, que tem o hábito de mentir, pode acabar sendo enredado, enrolado em uma grande confusão. Por isso, meus irmãos e irmãs, pecado é pecado, independentemente se ele seja pequeno ou se ele seja grande. Se você tiver a oportunidade de pegar R$1, não pegue, porque quem pega, vai receber, na verdade, a mesma punição, alguém que pegou R$1 e alguém que pegou 1 milhão de reais. Por isso, Deus é santo. Não importa que tipo de pecado você esteja envolvido, lute para sair dele, busque a ajuda de Deus e Ele te ajudará. Por isso, meus irmãos, quem vive para Deus se incomoda com o pecado e luta para tirá-lo de sua vida, para viver uma vida em agradar a Deus. Por menor que o pecado seja, luta para viver uma vida separada para Deus. Em nome de Jesus, Deus abençoe. Curta, comenta, inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo. Isso vai ser de extrema importância para outras pessoas. Deus abençoe.